Cansado de entregar ou receber centenas de currículos? De analisar ou virar mais um papel em meio a tantos outros? Fazer entrevistas com as mesmas perguntas e respostas e mesmo assim não obter resultados? Conheça a ASHE. Automatize a busca de profissionais para sua empresa ou ache seu emprego de maneira prática. A ASHE é um buscador online inteligente que conecta pessoas e empresas por afinidades técnicas e comportamentais, cruzando seus interesses e trabalhando 24 horas para buscar um match profissional. Tudo isso com rapidez, segurança e facilidade. Assim, você também economiza tempo e dinheiro. Ache o que você procura. ASHE, seu match profissional. Ela é sócio-diretor da BLF MHT Investimentos e Participações e diretor executivo da DevCoff Business Solution. Tá? Olá, Bruno. Olá, André. Quer dar um oi aí para a galera? Olá, pessoal. Boa noite, pessoal. Então tá, vamos lá. Bruno, fala um pouco para mim como a pandemia afetou a sua empresa, né, em geral, no modo de trabalhar, quais tipos de ações foram necessárias para que você pudesse continuar no mesmo ritmo, né? Porque eu creio que, diante do seu segmento, ele não parou, pelo contrário, né? Ele criou até uma demanda, né? Bom, Isaías, eu acho, boa noite a todo mundo, novamente. Eu acho que não só criou um desafio aí para nós, mas também para todas as empresas que não são de TI. Eu acho que as empresas de TI já estavam mais preparadas e já tinham alguns conceitos que fizeram com que elas passassem por esse momento um pouquinho mais fácil. Por exemplo, a empresa de TI já está acostumada a trabalhar por projeto, orientado a resultado, já está acostumada a trabalhar descentralizada. Então, falando um pouquinho da DevCoff, onde a gente tem uma gama de desenvolvimento grande aí, de profissionais, a gente já estava acostumado a trabalhar de forma descentralizada. Então, a gente tinha um time que está em Curitiba, um time que está fora do país e um time que está aqui na cidade de Leme. Então, a gente já estava acostumado a trabalhar com interligação, com comunicação centralizada e assim por diante. Qual foi o grande desafio? De um dia para o outro, a gente teve que tirar toda a centralização do suporte, onde estava fácil. Tinha uma ligação, entrava no PBX,
se distribuía e estava todo um time atrás para colocar todo mundo em casa, e isso teve que continuar fluindo. Então, o cliente nosso tem que ligar no telefone do lá e quer o suporte. Então, qual foi o grande desafio nosso? Descentralizar a gestão de forma rápida e que o cliente nosso sentisse o menos possível. Qual foi o segundo desafio? O segundo desafio foi controlar e dar ritmo para as pessoas que estão em casa. Porque em casa você tem maior conforto, é mais fácil você desprender atenção e você não produzir. Então, a gente acabou reforçando a importância de usar centralização de comunicação. Então, a gente não usa nenhuma comunicação, WhatsApp, então, é tudo centralizado no portal. Toda a parte de tarefa é apontada no gerenciador de projeto. Então, a gente acabou criando vários painéis, várias métricas que acompanham o resultado do time, o resultado da entrega do time como um todo, e um segundo ponto aí, fundamental, o resultado dele. Então, ele pode acompanhar em tempo real qual é o resultado dele. E reuniões, a gente usa o Scrum como ferramenta, então reuniões que a gente fazia presencial passou a fazer online. Mas foi um desafio grande aí, acho que o maior desafio foi descentralizar toda essa parte de suporte, descentralizar toda essa parte de gestão, RH, que é um grande problema, e manter a qualidade do atendimento. Legal. Até aproveitando, Bruno, quando você comentou, né, nessa parte toda, creio, da disciplina, né, da pessoa estar lá, e a parte de estrutura, como que é? Porque, assim, a gente conhece um pouco mais, né, a parte de internet, a parte de servidor, a parte de agilidade, rapidez, como que foi essa parte, assim, para vocês, né? Bom, a DevCoff, desde quando ela nasceu, há 13 anos atrás, a gente sempre prezou muito pela nuvem. Sempre computação em nuvem foi o que a gente apostou, tanto que o nosso RP é em nuvem. Todos os servidores nossos estão na nuvem. A gente não tem nada fisicamente na nossa empresa. Então, todo mundo usa notebook. Então, rapidamente, a gente conseguiu colocar o equipamento da DevCoff, que estava na mesa de cada um, para ele. Quem usava estações de trabalho, a gente comprou o notebook e cedeu para que ele pusesse lá em casa. E a questão da internet, onde a gente teve dificuldade, a pessoa teve a livre acesso para usar um redirecionamento 4G, ou até mesmo continuar trabalhando, por exemplo, em uma ou duas pessoas em ritmo de revezamento dentro da empresa. Mas, em termos de velocidade, o maior aspecto que a gente sentiu a diferença foi na resposta, às vezes, do time. Então, por exemplo, quando você está todo mundo numa mesma sala, a gente adotou na DevCoff, como muitas empresas já adotou, a gente não tem divisão. A ideia é que o time esteja numa sala ampla e possa ter uma comunicação livre. Então, essa comunicação livre, às vezes, quando você está na sua casa, seu filho está gritando atrás, seu cachorro está latindo, sua mulher está falando com você, isso dispersa um pouco. Então, aí a gente sentiu um pouquinho de falta de disciplina de alguns profissionais. Aí o RH tem que trabalhar e tentar criar condições para que ele possa se desenvolver. Fone de ouvido, computador, plano de dados para quem não tem internet em casa, carro à disposição, não tem muita forma de trabalhar. A não ser você criando mobilidade para essa pessoa. Legal. André, você quer completar alguma coisa, perguntar alguma coisa para o Bruno? O que o Bruno está passando é bem o que a gente está passando aqui também, tanto na parte de empresarial quanto a parte educacional. A única vantagem que o Bruno teve é que os colaboradores deles, os clientes deles já trabalhavam com o sistema dele. Então, o pessoal tinha uma familiaridade com o tema. Agora, e nós, que nem aluno, nem professor, nem coordenador, nem diretor, ninguém conhecia a plataforma. Cara, até hoje eu estou aprendendo algumas coisas. Até hoje. Conforme vai aparecendo a necessidade, eu vou aprendendo. Mas os alunos e os professores que não são da área, muito problema. Sim? E também a questão de como é que está a internet, como é que todo o suporte, como é que está, que computador que tem gente ainda que tem um Windows 7. Para não falar que tem aluno que tem XP. Uhum. E isso tipo, você não pode crucificar o cara. Ninguém estava preparado para isso, cara. Ninguém estava preparado para isso. E agora o pessoal está melhorando. Mas é complicado. E aí, você sabe que... Pode falar, você não pode esquecer, eu concordo com o André, está falando em número grau. Os meus profissionais são caras de TI. Então, quando eu vou falar para ele assim, cara, você tem que, a partir de agora, você está na sua casa, você não consegue acessar nada da DevCoff a não ser por VPN. Ele tem claro que é uma VPN.
Então, ele sabe como conectar numa VPN. E os clientes nossos na outra ponta já utilizam todas as plataformas nossas, são em nuvem. O cliente já está acostumado a acessar um servidor em nuvem. O cliente já está acostumado a abrir solicitação de suporte via portal. A única interação física que ele tem com a gente é o telefone. E que ele nem sentiu. Nós estamos há 93 dias em casa e muitos clientes talvez nem sabem que a gente está descentralizado. Entendi. Mas, assim, o profissional meu, é o que o André falou, ele já tem essa realidade. Agora, eu imagino que o que eles estão passando na área educacional. Isso, André, é até a pergunta como professor da ITEC, né, os impactos para a vida, ações que vocês precisaram tomar assim de imediato, né? Ainda mais a ITEC, eu sei que vocês têm ali, né, que é a área de informática, a área de programação, que são pessoas, vamos dizer, mais capacitadas com esse entendimento, né? E como que é esse outro lado? Explica um pouquinho para a gente de áreas que às vezes não tinham nem conhecimento, e às vezes, de repente, é só celular em casa também. Como que é? Como que foram feitas, assim, essas ações suas, né, ali na ITEC? No começo foi um caos total. Todo mundo perdido em toda a camada dentro do setor escolar. E eu sempre falo, o próprio governo, a própria Secretaria Educacional do governo estava perdido. E depois a gente foi, não, vamos fazer desse jeito, videoaula, questionário, e fomos adaptando. Aluno tem celular, vamos preparar material para celular. Aluno tem um computador, vamos preparar o conteúdo para o computador. Então, olha, os professores estão trabalhando. Para quem acha que o professor não está fazendo nada, eu acho que eu nunca trabalhei desse jeito como aula. Nunca na minha vida. Em uma aula tem 4, 5 maneiras de passar o conhecimento para esse aluno. E isso que a gente é de TI é muito mais simples. Agora, professores amigos meus de outras áreas, até hoje está complicado. Até hoje. Tem professores que a internet na casa dele não vai. E fala assim, mas não vai porque a internet não chega. Tem professor que tem 1 mega de internet. Fala para mim, como? Não tem o que fazer. Eu tenho professores que falam assim, tem celular, você tem internet. Não é bem assim, não. Existem algumas áreas, que são as áreas negras, que as antenas, elas não pegam determinados... Mas assim, é 1, 2 quarteirão numa região enorme. Mas existem essas áreas. Aí, se é vivo, pega, se é claro, não pega. Aí o professor tem que trocar de chip para poder pegar. E aluno também fazendo isso. Pessoal da zona rural. Sabe, agora que está assim, melhorando, assim, ficando mais simples, o celular ficou mais fácil. Mas aí, o pessoal de desenvolvimento, como é que eu programo em celular? É outra questão. Como é que eu vou programar em celular? Então, aí, nós até descobrimos que existem algumas ferramentas para se desenvolver celular. Dá produtividade? Não dá produtividade. Você precisa rodar algo pesado. Não tem onde rodar. A maioria dos alunos não tem um computador para isso daí. E algo importante que nós, professores da ITEC, de informática, a gente já tinha uma certa conhecimento disso. O aluno da ITEC gosta de estar na ITEC. Aula presencial. O aluno da ITEC não quer fazer EAD. Ele quer estar lá no laboratório e aprendendo. Essa é a maior... E isso transformou também a escola no que ela é na cidade e na região. Essa força lá dentro. Isso mostrou mais ainda que o aluno que nós estamos lá, é o aluno que quer estar ali. Ele não quer estar fazendo um cursinho online, não quer fazer EAD. Ele quer aprender. E pode falar o que você quiser. EAD, aprende, mas que nem o presencial não é igual, não. Não dá nem para começar a discutir isso. Eu creio, né, André, até porque esse segmento seu ali, onde você dá aula, você tem uma particularidade diferente de outras matérias e outros cursos, né, que eles conseguem, na teoria, uma apostila, um PDF, fazer uma aula online, mostrar algo, dar exemplos. Você não, você já precisa dessa linguagem ali,
E entra no que eu falei, perguntei ao Bruno também, essa estrutura que vocês têm ali, laboratório, né? Eu creio que poucos alunos têm a estrutura em casa, correto? Correto, é isso aí mesmo. E olha que a nossa estrutura nem é assim, próxima de uma empresa que nem do Bruno, dos clientes do Bruno, mas Uhum. totalmente tranquilo para poder se desenvolver o que a gente precisa desenvolver com o aluno. Legal. Vamos lá. Bruno, eu queria perguntar para você se você acredita que após a pandemia, as empresas de desenvolvimento, ela retornará ao modelo de trabalho como era antes, ou de repente ela vai aderir um pouco ao home office, um pouco do que está acontecendo hoje? Bom, eu recentemente vi um comentário de uma revista grande aí, eletrônica, que falava que o mundo pós-Covid nunca mais vai ser o mesmo. Eu concordo com isso, mas eu acho que muitas coisas vão voltar sim a ser como antes, talvez com alguns aspectos diferentes. Mas eu acho que, por exemplo, falar que uma empresa vai ficar 100% em home office, eu acho que é muito cedo ainda. Eu não acredito nisso ainda. Eu acho que pode, e sim, existir modelos híbridos. Eu acho que isso não é novo. A IBM já faz isso há muito tempo. Esse modelo misto, esse modelo híbrido, ele é sadio. Principalmente quando a empresa começa a entender, e eu acho que em TI está fácil isso, que o maior desafio do funcionário é produzir. Então, se você consegue conduzir ele para que ele produza e entregue um projeto, você pode ter ele descentralizado. Mas muitas áreas é difícil. Você pega, por exemplo, hoje um cara que é supervisor de uma máquina injetora. Como é que o cara faz para estar na casa dele? Já um programador, talvez é mais simples para você colocar ele na casa dele. Só que tem coisa que você vai discutir, por mais que você faz uma reunião virtual, por mais que você faz N situações, a reunião presencial, ela é muito importante ainda. Então, eu acho que sim, muitas empresas, nós, por exemplo, nós na DevCoffee, nós não temos intenção de voltar para o escritório antes de dezembro. Na cabeça nossa, a gente vai ficar até janeiro desse ano, provavelmente, janeiro do ano que vem, do mesmo jeito que nós estamos hoje, todo mundo em casa, descentralizado. Mas eu tenho alguns problemas graves que eu não consigo resolver com todo mundo em casa. O time que já existe, que já está treinado e já produz, perfeito. Mas eu, por exemplo, tenho um monte de vaga aberta hoje para contratar. Tem 8 vagas abertas entre analista de implantação, arquiteto de solução, desenvolvedor, Scrum Master e Agile Coaching. Minha pergunta é, eu tenho currículo hoje, como que eu chamo esse cara para entrevista? Ah, é simples, entrevista via online. Legal. Como eu treino esse cara? Treina online. Nós sabemos que não é tão simples assim. Então, eu acho que o maior desafio das empresas é o time que já tem, já produz, já está treinado, já está habilitado naquela tarefa. Legal, você pode descentralizar. Mas novos times, novas pessoas, novas áreas, você vai demandar esperar passar essa crise aí, esse momento que você não sabe se volta, se não volta, se pode voltar, se não pode voltar. E você vai continuar tendo, sim, desenvolvimento de tarefas no escritório local. O que eu não acredito é que as empresas, eu vi recentemente, não existirão mais escritórios de empresas. Existirão, sim. Podem não existir mais templos. Eu falei isso numa live que eu participei recentemente. As empresas antes estavam acostumadas a criar templos. O que seriam templos? O cara cria um escritório magnífico, lindo, gasta milhões naquele escritório. Cara, tem quadro não sei das quantas, não sei o quê. Né? Eu acho que isso vai mudar. O que a Covid, um dos grandes legados da Covid é tempo é dinheiro, mas espaço também é dinheiro. Quantas empresas não estão pagando aluguéis altíssimos ou não conseguem amortizar investimentos altíssimos que fez em prédios porque está parado, está tudo vazio. Então eu olho, por exemplo, para a própria DevCoffee hoje. Eu tenho capacidade de ter no escritório nosso 50 pessoas e o escritório não tem ninguém. Mas os custos fixos estão acontecendo. Então eu tenho pessoa limpando, eu tenho a máquina de café pagando, eu tenho tudo isso normal, eu tenho 4 carros parados. Então, assim, eu acho que sim, é muito cedo para a gente falar isso hoje, como vai ser, sempre no futuro. O que eu acredito que modelos híbridos vão ser mais aceitos, empresas vão aceitar ter serviços mais facilmente feitos de forma online, que era uma grande barreira isso antes. Quando você falava para o cara, vou te dar um treinamento online, vou começar a treinar a implantação do seu software online. O cara falava, não, estou pagando para você vir aqui. Hoje o cara fala, não, me dá um desconto e faz online.
Então, acho que isso sim vai existir. Mas eu continuo achando e tenho certeza que determinados pontos da gestão empresarial, como a própria parte de recrutamento e seleção, como a parte de treinamento, vão continuar sendo sim no escritório. Tá, legal, Bruno. Importante também comentar que tem vagas da DevCoffee na plataforma da ASH também, né? Vamos lá. O André, Isso aí. fala para mim, você acha que diante do cenário atual, né, a Zetex terá outro olhar para o segmento de desenvolvedor, informática, entendeu? Que eu acho que foi um dos segmentos de tecnologia que veio até assim, como se fosse essencial também, né? Porque a comunicação entre todos. Como você enxerga isso? Porque eu vejo que a ETEC, assim, cada vez ela vem se reinventando, ela vem crescendo cada vez mais, né? Fala pra gente seu ponto de vista. Olha, quem decide lá é o Centro Paula Souza, mas nós aqui em Lemos sempre tivemos bom contato com o pessoal lá. Nesse primeiro momento não está se discutindo nada, porque a gente está com tantos problemas momentâneos que fica até meio difícil da gente discutir agora. Mas, com certeza, teremos que mudar até a estrutura de aulas. Teremos que alterar para atender o mercado que nós achamos como vai ser. Ninguém sabe exatamente. Fala assim, vai mudar. Que nem o Bruno falou, eu acredito que vai mudar, mas não é tudo que vai mudar, não. Então, nós temos que preparar para essa mudança e o que ficar presencial, como vai ser? O que vai ser dado? Que nem, por exemplo, eu sempre defendi, no início da aprendizagem do aluno, do adolescente, de quem for entrar na carreira, aprender uma linguagem só de começo. Para quê? Porque depois que você aprende muito bem aprendido uma linguagem, passar para outras é muito mais tranquilo, é muito mais fácil. Ele entra no Google e fala assim, como é que eu faço isso nessa linguagem? Mas ele já sabe o que vai fazer, ele já tem condições. Aí fala assim, mas qual linguagem que nós vamos apostar? Não, isso daí, a escola técnica, eu já mudei, nós tivemos N linguagens já. E a gente é assim, uma coisa que vai mudar na escola técnica de Leme, e eu acho que de todas, do estado de São Paulo inteiro, que assim, nós sempre fomos voltados para regionalismo. Qual é a linguagem que mais absorve mão de obra em Leme? E na região. E com toda essa história, não é mais para Leme região, não. Que nem o Bruno tem indiano trabalhando para ele na plataforma dele. Então, eu posso ter... Eu tenho já aluno que já trabalha, ele trabalha em Campinas e mora em Leme, trabalha em São Paulo e mora em Leme há muito tempo. Então, isso aí nós vamos ter que sentar, conversar e definir com mais calma. Mas, assim, tem que ser uma linguagem voltada a uma plataforma web, isso indiscutivelmente, até pela distância dos funcionários com a empresa, os seus clientes e etc. Mas tem que ter também o local. Isso não tem como. Então, o Bruno colocar a forma híbrida, nossa, concordo em gênero, número e grau. É assim que vai funcionar. A única diferença é que nós vamos ter mais remoto do que local, mas vai ter que ter local, sim. E a escola técnica vai ter que ter uma mudança. Na escola técnica, o ensino tem que ter uma alteração. Algumas mais impactantes, que nem a escola técnica tem que ter, e outras, o ensino médio, o ensino fundamental, perceberam que precisa ter matérias que trata online a aprendizagem. Para quê? Para que o aluno tenha o costume de poder estar fazendo exercício online, conhecer a plataforma, como é que eu faço? E tem muita gente que está horrorizado, eu entendo, tem dificuldades, tem pai de aluno, mãe de aluno que não conhece nada e tem que ajudar os filhos. Os professores estão sendo crucificados e eu não vou contra esses pais, não porque eu acho que eles estão errados, assim, é porque eu entendo o que eles devem estar passando na casa deles. Tem voz que já me xingou aqui, que você não tem noção. Mas eu dou até risada, eu curti aquela vozinha lá. Mas eu entendo lá dela, o desespero dela. Assim como teve empresários que não estavam preparados com uma plataforma web, que o negócio foi punk.
Você não tem noção que foi uma empresa para falar assim, ó, meu funcionário vai ficar em casa e meu sistema não habilita. Aí vem as famosas gambiarras. Uma internet, não, deu trabalho. Aí, então nós vamos ter que preparar esse aluno para esse tipo de situação. Você fala assim, isso não vai acontecer? Aconteceu. Mas foi... quanto tempo nós vamos ficar de Covid? Não sei. Hoje, o secretário da Educação nos informou que é 8 de setembro. Mas isso se a curva do Covid estiver no amarelo. Vai estar no amarelo? Não sabemos. Ninguém... a pior sensação que existe é você não saber daqui a um mês. Não sei. Não sei. Hoje nós estamos na plataforma Teams, mas tem dias que estão todos os professores e alunos ligados na ferramenta. Não aguenta. Microsoft não aguenta. Você quer que a plataforma de uma empresa aguenta todo mundo ligado nela? E aí que está o que nós vamos ter que retrabalhar, pensar com calma, mudar, alterações. E sinto muito, mas quem está no mercado e não gosta de alteração, tem que fazer outra coisa. Legal. Aí eu queria complementar um negócio quando ele está falando. Pode falar. Que é muito importante no que ele está falando, que assim, nós estávamos acomodados. E essa história toda fez com que um cara chamado, talvez a maioria já conheça, mas que o Alvin Toffler falava assim, que o analfabeto do século atual é o cara que não é o cara que não sabe ler e escrever, mas é o cara que não consegue reaprender. Então, a gente hoje está sendo forçado a reaprender sem saber o amanhã, que eu acho que o André falou, é fundamental, realmente. Eu acho que o maior desespero meu como empresário, e tenho certeza que se você perguntar para todos os empresários por aí, eles vão falar que é o mesmo, como planejar. Como eu planejo uma expansão, como eu planejo uma retração, como eu planejo contratação, como eu planejo um novo software, como eu planejo uma nova versão, como eu planejo, isso é muito complexo. Então, eu acho que realmente não adianta você aprender 500 linguagens, não adianta você aprender 500 ferramentas. Você tem que aprender uma coisa básica, que é como pensar. Se você saber como estruturar um pensamento, uma solução, a linguagem, você tira de letra. Hoje o Google te ajuda em inúmeras formas. Mas o que o André fala é o ponto central. Eu acho que todos nós estamos sendo forçados a não inventar, mas inovar na forma com que a gente tem de relacionamento com tudo. Seja com a plataforma X, com a plataforma Y, como eu vou no mercado, como eu não vou no mercado. Cara, são coisas simples da vida, mas que a gente talvez não dava valor antes, mas que hoje faz a gente refletir. Se hoje eu quiser sair da minha casa, sair do escritório, quero passar no mercado, quero comprar uma picanha, chegar em casa, ligar para vocês, vir aqui comer uma picanha, eu não posso. E antes era muito fácil isso. Se eu quiser hoje sair daqui e convidar vocês para a gente fazer um grupo de estudo de humanidade, não pode. Então, eu acho que sim, é muito novo tudo isso ainda para a gente, mas vai forçar um replanejamento geral. Legal. Tá, antes de eu partir para a próxima pergunta, deixa eu só falar alguns comentários aqui na nossa live, né? Boa noite, né? Do Tiago que nos acompanha aí, um abraço, tá, Tiago? Ele sempre está nas nossas lives aí, sempre está conversando conosco, né? O Clauber, a Carol, a Sandra diz, né, que o André comentou do presencial, ela falou, isso é verdade pura, os etequianos, né, querem o presencial. E a Luísa também manda um boa noite, em especial para o André Gheldini, né? E o Paulo aprendendo a aprender. O André, eu acho que os alunos dele já começaram a entrar aqui, ó, fala assim, tá com saudade, viu, André? Há muito tempo, né, Isaías? É muito tempo no curso. E olha só, muito tempo, muita gente fala assim, deve saber tudo o que acontece. Eu não estava preparado para isso aí, não. E se Deus quiser, eu não quero mais estar também. Não com o Covid, pelo menos. Com a tecnologia, tudo bem, mas com o Covid eu não quero mais, não. Porra, ninguém estava preparado para isso, eu acho. Nem os melhores economistas, nem os melhores políticos, nem os melhores empresários. Ninguém estava. Não existia isso.
Até aproveitando esse gancho de ninguém estar preparado, Bruno, deixa eu te perguntar. Muita gente, né, ela deve pensar que esse setor, né, o seu, ele teve uma grande alta com a pandemia, né? Dentro do nosso cenário lemense, isso é uma realidade? Todo mundo fala, pô, programador é isso, porque a gente fala que não encontra. É uma realidade devido à pandemia, ou já era assim? Como que é? O que você Olha, enxerga? eu vou comentar o seguinte: o setor de TI sempre teve aquecido. Há anos é assim. No meu setor específico, que a gente lida com gestão empresarial, a gente teve sim um aumento de demanda bastante grande, porque as empresas foram forçadas a fazerem um processo de transformação digital muito rápido. Então, muitos empresários que ainda usavam o Excel como gerenciador da empresa, ou usavam uma plataforma que exigia que ele tivesse no local, colocando o pendrive com certificado digital para faturar, se não emitisse nota, esse cara teve um problema gigante. Então, esse cara está sendo e foi forçado a procurar alternativas para continuar faturando, para continuar gerenciando sua empresa, para continuar emitindo um boleto e assim por diante. O maior cliente nosso colocou de um dia para o outro, eu participei desse processo. Então, no dia 30, todo mundo estava em casa, dia 30, todo mundo estava na empresa, 280 funcionários. No dia seguinte, 280 funcionários na empresa, não estava mais na empresa, todo mundo em casa, faturando, vendendo, conectado em VPN, normal. Então, os funcionários ou os clientes tiveram que fazer isso aí de uma forma rápida e acelerada. Então, esse processo todo, para a empresa que já vinha usando uma plataforma mais moderna, ok, mas a transformação digital dele na outra ponta foi forçada também. Ele teve que voltar a pensar de forma rápida em operações de B2B, em operações de B2C, marketplace. Então, projetos que a gente tinha escalonado, por exemplo, para 3, 4, 5 anos, esse cara teve que fazer e vai ter que fazer até o final do ano. Então, o cara tinha 5 caras para controlar o peso da tara da balança quando sai o caminhão. Ele não tem mais 5 caras hoje. Ele tem que obrigatoriamente automatizar isso, tem que pesar, tem que checar, tem que aferir e mandar embora. Então, sim, respondendo a sua pergunta, o setor de TI geral, em todos, principalmente aqueles que estão muito ligados à gestão e à parte da transformação digital, teve um crescimento muito grande. Porém, esse mesmo setor, que quem estava desenvolvendo produtos que iriam lançar nesse primeiro semestre, tiveram problemas. Nós estávamos para lançar agora o Kicklog. Nós finalizamos o projeto do Kicklog, está pronto para ir para o ar, é um produto novo. Nós investimos muito dinheiro e a gente não consegue pôr no mercado. Como que eu ponho esse projeto no mercado? Eu tenho que homologar. Já está homologando, beleza, mas ficou pronto em março. Consegui ir nas empresas para homologar, eu preciso do caminhoneiro, o cara precisa pôr no celular, eu preciso checar isso aí tudo. Uma coisa é, o André sabe muito bem, uma coisa é você ensaiar e testar em ambiente controlado, outra coisa é você colocar 500 celulares na mão de motorista e o cara mandando apontamento o dia inteiro para a plataforma. Então, isso eu estou falando da minha empresa, mas eu tenho um monte de empresa que eu conheço que teve a mesma dificuldade. Então, empresas que já tinham esse produto consolidado, ok, mas empresas que estavam lançando novos produtos tiveram dificuldade e tiveram que postergar isso. Eu acho que um bom exemplo disso, que não refere-se a empresa nenhuma específica, é o próprio atraso do 5G. Talvez não tenha nada a ver com isso no Brasil, mas tem, de certa forma, tem alguns aspectos que impactam. Então, na parte prática, eu acho que sim, tem um aquecimento, mas no outro lado você tem problemas, é o que eu acabei de falar atrás. Você tem que contratar, você tem que expandir, você tem que visitar cliente, como é que vende? Você vende aquilo que o cara precisa. E aí a pergunta que eu deixo para todos os setores: como será o segundo semestre de 2021? Se as empresas já anteciparam projetos, já gastaram um monte de dinheiro, os times das empresas cresceram, o time da DevCoff cresceu. Minha pergunta é: como será o semestre segundo de 2021? As empresas vão continuar gastando ou elas já gastaram? O que eu faço com esses profissionais que estão no time hoje se não tem serviço? Então as empresas vão ter que se reinventar, vão ter que inventar novos produtos, ou novas ferramentas, ou novos serviços, porque senão sim, vai ter lá na frente um desaquecimento do setor de TI. Isso eu penso assim, posso estar sendo um pouco pessimista, mas tenho certeza que tudo aquilo que antecipou não significa que vai continuar sendo demandado. Legal, Bruno. Até completando, né, algo que até quando a gente lançou a plataforma e algo que a gente vê também nessa retomada, algo que ela vai ser muito beneficente, eu acho que é otimizar tempo e ser assertivo.
Tá? Eu acho que não apenas para a nossa plataforma, mas eu acho para as empresas, né? O quanto mais tempo ela conseguir otimizar e mais ser assertivo nas decisões a tomar, eu acho que ela vai conseguir se recuperar um pouco mais rápido do que outras, né? As empresas vão tomar mais cuidado com custos, com investimentos e na gestão do risco. O que acontece é que a gente vinha de anos no Brasil de problemas gravíssimos econômicos. Então, a gente teve a crise em 2008, depois teve um problema em 2011, depois tivemos um problema em 2014, depois tivemos um problema em 2016. Teoricamente, 2019 foi um ano aí, 2020 aparecia, assim, todos os indicadores econômicos, eu sou um cara bastante ligado nisso, adoro essa leitura, tudo que era indicador econômico mostrava que a gente teria um ano muito bom, e não só mostrava, estava acontecendo isso. O que aconteceu com todos os empresários? Não só não estavam preparados para a história do Covid, mas estavam investindo muito. Então, empresas compraram empresas, empresas criaram produtos, empresas expandiram galpões. A hora que chegou esse problema da Covid, para muitos negócios, o fluxo de caixa foi a zero. Então, imagina as empresas que estão em shopping, imagina as empresas que estão em restaurante. Como é que esses caras estão fazendo? Não é que não tem fluxo de caixa, diminuiu. O fluxo de caixa é zero. Beleza, nós de TI nos inventamos, também tivemos um problema, mas conseguimos, o nosso serviço continuou. Então, o que eu vejo como a gente veio de tempos já complicado, a hora que começou a pintar uma luzinha verde, todo mundo acelerou, cara. Então, não é culpa dos empresários, é que eu acho que hoje isso vai fazer com que talvez a gente pense e tenha medo de investir. Mas é complexo, não é fácil esse novo cenário. Legal, Bruno. O André, eu tenho uma pergunta aqui, eu até vou aproveitar, que até se encaixa também com a Renata Moraes perguntou, e até para você mesmo, tá? Só deixa eu passar aqui que o Davi Antônio deu boa noite, que está curtindo a live, nossa, né? A Renata Moraes, ela fala, para o André, você acha que a nova geração leva alguma vantagem e tem mais interesse na carreira do desenvolvimento? Em partes. Vamos lá. Para os mais jovens, é mais fácil que eles nascem com o celular na mão. Eles absorvem a tecnologia muito mais fácil. Esse negócio de clicar, arrastar e soltar é dos jovens do ano 2000. Então, é mais fácil para eles do que quem é da época da máquina escrever e entrar na informática. Não é fácil, não é simples. Eu costumo falar assim para os meus alunos: quer saber se você está sabendo de alguma coisa? Vai lá e explica algo de informática para o teu avô. Vê se ele entende. Se ele entendeu o jeito que você explicou, você aprendeu. Senão, não. Então, eu acho assim, os mais novos têm uma facilidade muito grande, mas isso não quer dizer que ele tem mais interesse do que os mais velhos, não. Porque uma característica que hoje está muito à tona chama-se proatividade. O jovem é proativo ou não? Que eu conheço o pessoal das antigas aí, que lançou qualquer coisa nova, os caras já começam a ver. Eu sou da época Linux, o Bruno aprendeu lá com a gente. Qualquer coisinha nova a gente já estava discutindo. Isso, e está até hoje desse jeito. Eu não parei de estudar até hoje. Acabei minha MBA faz 2 semanas. E estou indo para a próxima. Mas é a pessoa que faz a diferença. O jovem tem mais facilidade porque ele nasceu com a tecnologia na mão. É mais simples. O jovem está com a cabeça livre para aprender, ele não tem outros problemas para resolver e vai só ali. E a televisão, hoje, totalmente compartilhando informações com você e trabalhando nisso. Então, para eles, é mais simples. Com certeza é mais simples. Mas isso não quer dizer que o mais velho não pode pegar a sua parte do mercado e, algumas vezes, bem mais fácil. Pelo conhecimento empresarial, o Bruno ele precisa, às vezes, de um cara sênior, às vezes não acha, às vezes acha um cara muito bom. Ou, às vezes, precisa de um cara novo, e, às vezes, é difícil de achar. Então, é característica da pessoa, o lance da proatividade.
Gente, não está fácil ficar em casa, mas nós temos que ficar. Não é fácil dar aula online, mas nós temos que dar aula. E é se adaptar. Então, quem vai sobreviver no mercado não é o mais novo, nem o mais velho, é quem se adapta. Não é a empresa mais velha, não é a empresa mais nova, é quem se adapta. Aproveitando que o Bruno falou das empresas aí, quantas vezes eu, em sala de aula, falei para os alunos, falei assim, olha, vamos vender pela internet. Diminui o custo e você, consequentemente, aumenta o lucro. Muitas empresas, nós estamos falando isso há 20 anos que nós estamos falando isso. E agora o que aconteceu? O cara teve que sair do nada para começar a vender. Essa a questão. Você vê algo novo acontecendo, vai estruturando a tua empresa para chegar nesse patamar, estuda, vê, não tem condições. Aí aconteceu agora, e aí? Como é que eu faço? Então, a parte de TI, a maioria das pessoas acham complicado. A maioria das pessoas acham complicado. Que é assim, ó, vem da matemática. Aluno na escola, no ensino fundamental, já não curte matemática. Aí você vai ensinar lógica de programação para esse cara. Fica complicado. Enfim, eu não sou assim a favor de falar assim, ó, os mais novos, eles têm a tecnologia mais na mão e a cabeça bem menos problemas para se resolver. Mas isso não quer dizer que você não tem uma pessoa mais velha que pode estar apta a pegar uma vaga. Pode ver, né? Ó, nos sites de emprego, Isaías, está famoso, ó, profissional de 40 anos, profissional de 50 anos, eles estão voltando para o mercado de trabalho. Tem pessoal que já aposentou na parte de TI e está voltando ativa porque o pessoal não está conseguindo fazer o que tem necessidade de fazer. Setor financeiro, estão contratando pessoal de COBOL. E, ó, o salário é muito bom. E o pessoal está voltando ativa. Sim. O André, sabe que até, aproveitando o que você falou, né, a Renata Moraes falou verdade mesmo, e o Ricardo Altoé, que também eu acho que muitos conhecem, né, um empresário também de Leme, de sucesso, ele até comenta, ele fala assim, André, o que falta hoje são pessoas comprometidas, seja jovem ou mais velhos, que eu acho que é um pouco disso que você também comentou para a gente, que você falou, independente da idade, né? A vantagem dele é que ele já nasce conectado, agora o diferencial mesmo, quem vai fazer é ele mesmo, né? Concorda? É isso? Não, é que na área de TI, se você não tiver comprometimento, você não dura nada no mercado. Você tem lá o Bruno com o projeto, se chegou tal data, o projeto não foi instalado no cliente, sinto muito, você está fora do mercado. Correto, Bruno? Correto. Eu acho que aí, só complementando 2 pontos, né? O problema, às vezes, que o cara jovem, ele vê o mercado de TI tão aquecido e ele procura não criar raiz. Então, às vezes, eu concordo com o Ricardo aí, quando ele fala, e a gente tem essa dificuldade, eu acho que uma das grandes dificuldades das empresas hoje é a própria liderança, é reter talentos, é reter profissionais. E como o mercado de TI está aquecido, primeiro, você paga uns salários altos, tem vaga. E qual é a grande dificuldade que eu vejo hoje? E aí, complementando uma pergunta da Renata, eu, particularmente, acredito que sim, o desenvolvedor está em evidência, só que o desenvolvedor precisa de caras atrás de arquitetos, para falar o nome que todo mundo gosta hoje, de arquitetos de soluções, de arquitetos de negócio, ou os famosos analistas de sistemas que projetem as soluções. Hoje, na minha época, quando você ia desenvolver, era o clicar e arrastar. Hoje, qual é a grande dificuldade? Existem tantos frameworks e tanta ferramenta que propicia um desenvolvimento rápido que muitas vezes o desenvolvimento de um software ele é meio que conduzido automaticamente pelo framework. E o cara tem que pensar muito pouco. O cara é simplesmente um coding. Ele vai e codifica. E aí, fazendo um paralelo assim, para construir uma casa, você tem que ter pedreiro, você tem que ter servente, você tem que ter engenheiro, você tem que ter arquiteto, e não tem outra forma. Então, eu acho que existem vagas para todos. E eu, particularmente, acho que nos próximos anos aí,
A massa antiga, os mais velhos, virão a todo vapor no mercado de trabalho. Por que eu acho isso e eu embaso o que eu falo? Lidar e conduzir times de pessoas jovens, só com jovens, é muito difícil fazer com que esses caras criem raízes. Esses caras acham que qualquer probleminha assim é assim. Por quê? Porque estão acostumados com videogame, estão acostumados com a mamãe e com o papai resolvendo problemas. Estão acostumados com N situações que a gente lá atrás... Hoje, o cara, a gente estava falando antes, né? Hoje o cara quer fazer... o cara tem que buscar um dado, sei lá, qualquer. O cara vai instanciar um objeto num método GET. Ele não tem que pensar em como procurar, se ele vai usar fila, se ele vai usar FIFO, se ele vai usar LIFO, se ele vai usar árvore. Ele não tem que preocupar com nada disso, porque alguém já pensou. Só que qual é o problema? Quando vem um desafio para ele e ele tem que, às vezes, estruturar uma solução, falta o cara sênior. Falta o cara que senta do lado e fala, calma, tenha calma. Calma, não sai atropelando, vamos pensar. Vamos perder 12, 13, 20 horas planejando e apenas 4 fazendo. Esse cara não tem essa paciência, o jovem não tem isso. O jovem quer fazer, já sair programando. E a gente não pode sair programando, você vai fazer e refazer centenas de vezes. Então eu acho que o sênior, nos próximos anos, vai voltar a todo vapor no mercado. Porque essa experiência, essa capacidade de conduzir as coisas. Eu falei hoje para o Murilo, meu sócio, falei, às vezes o que falta nas empresas é um Kaká, no auge dele, um Ronaldinho Gaúcho, é o cara que pega a bola, passa com calma, com paciência. Hoje o jovem quer jogar a bola e às vezes o passe é ruim. Então esse é um grande desafio. Eu acho que sim, o mercado de trabalho vai estar muito aquecido para o sênior nos próximos anos. Legal, Bruno. Até aproveitando aí, tá, o seu gancho, né? Fala uma coisa para mim. Quando você busca algum profissional no mercado de trabalho, o que você vê como diferencial decisivo no processo de contratação? Cara, eu vou falar com base num negócio que não sou eu que estou falando. Fórum Econômico Mundial, em 2016, se me falha a memória, ele falava em 10 aspectos fundamentais. E os 10 aspectos fundamentais são aspectos de comportamento. Não são aspectos relacionados a técnico. Técnico, você forma, você treina, você ajuda, você dá um monte de subsídio para ele. Porém, quando você começa a pensar em flexibilidade cognitiva, capacidade de relacionamento, pensamento crítico, capacidade de liderar pessoas ou liderar times, capacidade de conversar. Hoje, você tem pessoas que são geniais, mas que não conseguem conversar. Então, as principais características que eu procuro no profissional hoje são técnicas, mentira, são comportamentais. Então, o técnico, ele é importante, mas o comportamental é decisivo. Legal. O Bruno, deixa eu só fazer um comentário aqui, o Davi Antônio Chiarelli, né? Ele colocou uma frase assim, dê-me 6 horas para cortar uma árvore e passarei os 4 primeiros afiando o machado, Abraham Lincoln. Não, mas é verdade. Se você lembrar, eu tive aula com o André em 2000, não me recordo exatamente o ano, mas eu fiz ETEC, e a gente passava, o André está aí, ele pode falar, nós passávamos 5, 6, 10 aulas criando um fluxo, estruturando como seria o software, ou como seria o programa. No final da 10ª aula, a gente passava 2 no laboratório codificando. E o André era tão filha da mãe com a gente que fazia a gente codificar no papel. Porque quando a gente codificava no papel, se a gente errasse, cara, era um parto, como corrigia. Então, isso fez com que eu tivesse claro na minha cabeça que é fundamental você estruturar a solução antes de fazer. Senão você vai fazer, refazer, fazer, refazer. Qual é o problema de hoje? O jovem pega uma linguagem como o Flutter da vida. É boa, é ótima, é legal. O cara acha que ele sabe pra caramba. Ele escreveu 10 linhas de código no Flutter, ele tem uma tela. Ele já tem um software, não é bem assim. O cara vai lá, escreve 10 linhas de código, num, sei lá, ou clica 4, 5 componentes no Java, ele tem um software. Tá, aí você pergunta para ele, mas e isso? Não pensei. E isso? Nossa, não pensei. Mas isso aí? Nossa, cara, acabou. Tem que perder mais 20 horas redesenvolvendo porque o que ele fez não serve.
Legal. Só deixa eu completar, Bruno, até quando você fala, a Adelaide, né, que é a cofundadora da ASHE, ela até fez um comentário aqui nas redes nossas também, que nesse aspecto das competências comportamentais, ferramentas como a ASHE serão cada vez mais decisórias e parceiras no processo de contratação, né? Porque, na verdade, é isso, né? É conseguir levar o humano também para a tecnologia, né? Entendeu? Que a gente fala muito de dados, tecnologia, isso, aquilo, mas como a gente conseguir fazer essa leitura um pouco, né? É trazer isso, ver esse perfil comportamental também das pessoas, né? E, o André, eu vou dar a chance de você poder se falar com o Bruno aí, que ele falou que você praticamente fazia ele sofrer lá quando você deu aula para ele escrever os códigos no papel. Fala para mim, então, como que era antigamente e hoje o ensino para você? Continua mesmo. Como que mudou? Como que teve essa alteração? Outras épocas, né? Outras épocas, e as pessoas falam assim, o professor antes era mais rígido. Se você pegar o professor da década de 60 e 70, era muito mais rígido. E teve épocas da palmatória. Então, realmente, mas assim, sempre foi. Tanto é que ele e o sócio dele são meus amigos. E não só eles, como nós mesmos, outras empresas aqui de Leme, que é dessa época aí, são meus amigos também. Hoje, a maneira de você ensinar teve que mudar. Mudou, a sociedade mudou, o ser humano mudou. A gente teve que se adaptar. Por isso que eu falei proatividade, você tem que mudar. Tem, não adianta. Eu trabalhei um tempo aí com subestação de energia elétrica. E hoje, por causa disso, muitos ex-alunos meus continuaram lá, eles estão sempre procurando mão de obra. O jovem, tá difícil de pegar esse ramo no mercado. E paga-se muito bem. Só que é meio do mato. Pensa bem, não tem energia elétrica. Você vai lá e vai montar a subestação de energia elétrica e você vai fazer a parte da automação. Tipo assim, você ganha bastante dinheiro, mas não tem onde gastar. E é complicado. E viaja muito, mas muito mesmo. E o jovem, eu não sei, eu não posso falar que ele não está preparado, porque tem jovens que são muito bons, assim como tem pessoas mais velhas muito boas. Mas a relação antes era diferente, era muito diferente. Hoje, se eu for dar aula que nem eu dava antes, nós temos um processo atrás do outro. Um processo. Pergunta para o Bruno quanto eu xinguei ele. Pergunta para ele. E ele é meu amigo. Mas era uma relação de respeito antigamente, sabia? Exatamente. Porque nós, quando você falava, não, vamos codificar no papel porque vai ajudar a gente a criar o conceito estruturado. Para mim, eu não questionava, porque eu tinha certeza que era o melhor caminho. Hoje, talvez você fale isso para um moleque, ou para um jovem que não tem esse pensamento crítico, e aí volta nas habilidades comportamentais lá do Fórum Econômico, ele parte do pressuposto que está errado, ele tem que codificar já na interface do VS Code, ele não vai fazer no papel. Para que ele vai fazer no papel? Então, é verdade isso aí que você está falando. Tinha respeito antigamente, né? Era diferente. Hoje tem alunos que têm respeito? Tem, mas assim, diminuiu. Bem do que antigamente, né? Mas assim, não podemos culpar ninguém. A sociedade está desse jeito. Que nem o Ricardo falou, né? De comprometimento. Cara, antigamente é um absurdo um funcionário faltar no emprego. Hoje, eles querem ter amizade com o médico para poder faltar daquele dia. É inadmissível isso daí. Primeiro, nunca falte que o seu empresário descobrir que você não faz falta, você está fora do mercado. Ou pelo menos fora daquela empresa. E mostra o teu trabalho, que assim, TI está muito aquecido, quer dizer, aquecido já estava em 2000, agora está muito mais. Estamos trabalhando muito. Tem profissional no mercado? Tem. Comportamento às vezes atrapalha, mas dá para se trabalhar? Dá. Uma boa parcela até que dá, mas tem gente que o comportamento é complicado. Como é que eu vou mandar um funcionário meu numa empresa de um cliente meu se ele não se comporta adequadamente?
Gente, nós vamos ter uma live na Escola Técnica falando de assédio moral. Tem muita gente que não entendeu ainda o que é um assédio moral. A gente precisa compreender o que é isso daí. E às vezes para você não é e para outra pessoa é. Mas eu, como empresário que tenho cliente, o meu funcionário tem que saber disso daí. Porque eu posso perder meu cliente. E se eu perder meu cliente, eu diminuo minha receita. Se eu diminuir minha receita, eu não pago meu funcionário. E é isso que falta nos jovens de hoje. Entender isso daí. Ah, mas o patrão, ele ganha bastante dinheiro. Como é que ele vai te pagar se ele não ganha? Que nem no começo da pandemia, muitos falaram assim para mim: Andrezão, você está tranquilo porque você é professor do Estado. Eles não pararam para pensar que se o empresário não vender, o empresário não vai pagar o imposto. Se o empresário não pagar o imposto, como é que o governador vai me pagar? Então, falta essas pessoas que têm essa noção do que acontece na vida empresarial. Ter uma perspectiva maior. Eu falei para vocês, eu comentei que eu terminei o MBA, né? Sim. E tinha muitos assuntos lá, inclusive um amigo meu que estava fazendo junto comigo, o Barbato até comentou aí, o Afonso, que é mais velho do que eu, só um pouquinho, só uns 25 anos mais velho. Mas você via algumas atitudes, eu e ele olhava para o outro e falava assim, ó, manda embora. E alguns coaches falam assim, não, tem que ver como é que vai fazer. Meu filho, o empresário não abre uma empresa para ficar brincando. Então, comprometimento vem nessa parte. Você tem que entender, a empresa está aberta para trabalhar, para gerar emprego através da lucratividade. E muitos funcionários hoje não estão entendendo isso aí, não. E aí que vai se complica. Não é comprometido, não é proativo. Sinto muito, procura outra área, mas TI não é lugar para você. Não entende que tudo tem um tempo, né? O cara entra na empresa, tem experiência de 1 ano com programação, sei lá, Java, e ele quer ser já o CTO da empresa. Cara, ele não vai ser o CTO da empresa. Ele não tem experiência ainda com isso. Então, eu acho que uma outra coisa aí é que o jovem tem que entender, por mais que ele googleia e tem um monte de informação no Google, ele tem tempo de maturação, ele tem um tempo para que ele consiga liderar, absorver, e aí, consequentemente, ele vai crescer dentro da empresa. Mas hoje, às vezes, a impressão que eu tenho é que com 1 ano de casa ele quer ser o CTO, ele quer ser o cara que comanda a tecnologia do negócio. Calma, tenha calma, eu demorei anos para chegar em algum lugar, então vamos com calma, mas é difícil isso, porque talvez essa história, o Google é legal, óbvio, então só que ele te dá uma falsa sensação do saber. Ah, eu quero saber o que é X coisa, procuro no Google, eu tenho 500, ele lê 3 frases e agora ele já é expert nesse assunto. Calma, o tempo é necessário. Se não fosse assim, não existiria cargos e salários, tempo de função e aí por diante. Eu acho que eu vou até completar, né, o gancho de vocês, porque até quando a gente lançou a plataforma, né, é algo que é muito evidente que quando a gente apresenta para as empresas, é mudar um pouco a cultura, né? Fazer com que os RHs não tenham apenas a visão profissional e a visão do QI, né? O que indica, e sim que eles consigam estar avaliando o perfil do candidato, tanto socialmente como comportamental. Por quê? Eu acho que às vezes é muito mais fácil você ensinar, às vezes, um Excel, mexer no RP, como colocar numa nuvem, do que essa pessoa chegar no horário, cumprir aquele horário de almoço, entendeu? Se vai ter que gerar hora ou não, porque é necessidade, né? Eu não sei, vocês concordam com esse ponto de vista? Vamos lá, Bruno, quer responder primeiro, depois eu passo para o André. Cara, eu concordo em gênero, número e grau com você nesse aspecto. É muito complexo você simplesmente não olhar o comprometimento de forma geral dessa cadeia de funcionário, dessa cadeia empresarial. Então, acho que sim, o problema é como fazer e como impregnar essa cultura. Transformar culturas é muito difícil.
não é uma tarefa que você muda de um dia para o outro. E eu acho que o maior rompimento que você... Aí se fala muito em disruptividade, mas eu acho que o maior ponto aí é como criar na cabeça desse empresário que deu certo até hoje por uma série de sorte e por uma série de itens que não teve uma pandemia antes. E que se ele não mudar essa cultura dele agora e ele continuar tendo pessoas que são de QI e que são amigos e que são da família e que não são profissionais, ele vai ter problema lá na frente. O grande desafio aí, e que eu não tenho essa resposta, é como fazer essa mudança cultural rápida e de certa forma, que é uma disruptividade nesse aspecto. Então, eu acho que a plataforma ajuda muito nesse aspecto, porque ela é uma plataforma independente e que ela selecionou esse candidato por características comportamentais e técnicas, e não quem indicou. Eu acho que um dos grandes desafios para os empresários, e eu acho que ficou claro isso agora nessa Covid, é gestão empresarial é importante. Gestão empresarial demanda tempo e esforço e principalmente profissionais. Não dá para gerar a sua empresa como você gera o quintal da sua casa. Isso é fundamental. Informação é importante, claro, mas saber como usar essa informação é tão importante quanto ter a informação. Então, acho que sim, concordo com você aí. André, quer comentar para a gente? Não, concordo com o que vocês dois falaram. E se eu também soubesse como é que eu mudo de cultura, eu acho que eu era o presidente do Brasil, né? É mais fácil, né? Mudar a cultura de um povo, mudar a cultura do povo brasileiro, né? Aprender algumas coisas que são básicas, tipo votar, né? Mudaria muita coisa. A Covid vai mudar muitas empresas. Algumas empresas grandes, antigas, podem ter problemas. E algumas empresas novas podem estar prestes ao sucesso aí devido a essa alteração de cultura, de comportamento. Trabalhar online, para uns é mais fácil, para outros é mais difícil. Eu acho importante, principalmente para o jovem, para adquirir um novo emprego. Vai atrás do emprego que já é que você acredita ser o seu potencial, mas acredita de verdade. Não porque papai e mamãe falou que é assim e que é o melhor. Porque trabalhar com TI não é fácil. Ser médico não é fácil. Ser dentista não é fácil. Trabalhar não é fácil. Tem que ter dedicação, tem que ter comprometimento. Tem que ver todos os lados, que eu acho que é o mais fundamental. Você tem que ver todos os lados da empresa e ver como você pode contribuir melhor para ela. Agora, ficar em casa, achar que você mexe no Facebook já é TI, o Andrezão não vai te ajudar em nada. Legal, André. Deixa eu até, antes de ir para a última pergunta, né, porque a gente normalmente coloca 1 hora e o papo está indo. Mesmo sendo parte 3 programadores aqui, também eu sei que tem muita veia comercial, né? Então fala bastante também. Tá? Mas o Afonso Barbato, ele fala boa noite, concordo com a dificuldade dos mais velhos na tecnologia, porém a proatividade e comprometimento levam os sêniors ao mercado, né? E depois ele pega e até coloca assim para você, Andrezão, hard skill e soft skill no Andrezão, né, Andrezão? Tá, eu acho que deve ser aluno ou algum ex-aluno seu também, né? Aí que você se engana. Ele é esse amigo meu de 20 anos mais velho. Poxa. Hard skill e soft skill. Hard skill é você ter a lógica, você ter conhecimento de comando, você saber programação. Mas tudo isso, se você não tiver um comportamento adequado, não tiver proatividade, não saber... Gente, trabalhar com pessoas é a pior coisa que existe no mundo. Você fazer o computador programar é muito simples. Você dá o comando, ele faz. Agora, você fala para a pessoa faz, você não sabe se ela vai fazer. É complicado trabalhar com pessoas. E aí o soft skill trabalha nisso. Foi o último módulo nosso do MBA que nós vimos essas duas
esses dois tópicos, ainda foi ainda de um ex-diretor da 51, da parte de marketing, que veio falar, gente, função do RH não é fácil, não. Para quem leva a função do RH, legal, não é fácil, não. Às vezes, a gente indica aluno para as empresas, eu indico, no mínimo, 3 alunos. Porque daí vai do empresário identificar qual seria o melhor para a empresa dele. Eu nunca falo qual é o melhor empregado para uma empresa, nunca, jamais. Porque para mim pode ser bom, mas para a empresa pode não ser. Então, soft skills, para quem não sabe, dá uma consultadinha aí, tá? É o que hoje as empresas estão procurando. E hard skill é importante? É, mas o que as empresas procuram hoje é as soft skills. Então, até aproveitando esse gancho, né, a Adelaide, ela pergunta até para você assim, o desenvolvimento das soft skills é o maior desafio da educação do nosso país hoje? De hoje não, de sempre. É que eram outras nomenclaturas, que nem eu, às vezes, que o Bruno estava conversando com você antes, tem palavras novas que a turma acha, não, isso aí é inventado agora. Não, não é, foi mudada a nomenclatura. Isso aí já existe há séculos. Então, soft skills é você ensinar para o aluno que ele tem que estar pronto para a mudança. Muitos não nem entendem o que eu estou falando lá na frente, como muitos pode ser que nem estão entendendo nessa live. Aí vem uma Covid e aí ele para pensar. Meu, que empresa que estava preparada para trabalhar nessa pandemia? Estados Unidos tendo dificuldade, China teve dificuldade, Itália teve dificuldade. Como que nós aqui de Leme não vamos ter dificuldade? Ou aqui é diferente? Entendeu? Trabalhar com soft skills e passar isso para o aluno é dever do professor. O aluno tem que saber programar, mas tem que saber se comportar também. Tem que saber entender todos os outros ângulos da empresa. E que, às vezes, eu ensinei tudo isso e ele vai trabalhar numa empresa que não trabalha desse jeito e ele tem que entender também. É complicado? É. Trabalhar com pessoas é difícil? É. Por isso que nós estamos no ramo de TI, que é mais fácil, que a gente mexe mais com a máquina do que com o computador. Apesar que eu e o Bruno, né, mais o sócio do Bruno é mais TIzão mesmo, está lá no computador. O Bruno já está mais na parte comercial, administrativa do negócio, assim como vocês aí também já foi mais para essa parte também, né? Eu cheguei a um ponto que a informática evoluiu mais que eu, então tive que partir para uma área, não dava mais para programar. São ambos. Vamos lá, deixa eu fazer a última pergunta, vou começar com o Bruno, né? Vai ser para os dois, né? O Bruno, que dica que você daria, né, para as pessoas que têm interesse em ingressar no mercado de trabalho, né, que às vezes estão um pouco desmotivados, né, com essa parada econômica que teve, porque creio eu que o mercado ele estava bem aquecido, né? Eu falo porque muitas empresas assim alcançando números que, por mais que a gente planeje assim, às vezes a gente tem um planejamento, mas o resultado não atinge. E eu passo, como sou consultor de empresa, eu vejo as empresas assim superando aqueles números, né? E ele desacelerou, entendeu? Então, essa instabilidade, né, que a gente não sabe para onde vai, e que dica que você daria para esses profissionais, né, que estão agora meio, vamos dizer, parados? Bom, eu acho que alguns setores realmente desacelerou muito, outros setores aqueceram, estão aquecidos. Se eu tivesse que falar alguma coisa para essa pessoa que está procurando uma empresa ou um emprego, o primeiro ponto fundamental aí é que ele defina o que ele quer fazer e que ele procure algo que ele realmente tenha aptidão para fazer e que ele busque algo que ele tenha capacidade para fazer. Por que eu falo isso? É um momento que tem muita vaga aberta ainda. Eu acho que, principalmente nos setores que estão aquecidos, o desemprego aumentou absurdamente, vai aumentar. Só que sempre vai ter esse maior apelo de desemprego naquilo que é tarefas redundantes ou operacionais. Em tarefas estratégicas, em tarefas que você tem muito requisito de pensamento, sobram vagas. E as vagas já vinham sobrando,
vão continuar sobrando. Eu acredito que se uma questão rápida que eu penso 3 meses ainda, se resolva essa história toda do Covid e essa série de programas que o governo está trabalhando na parte financeira. Eu não vou entrar no aspecto se estão corretos ou não estão corretos, são os melhores, mas uma série de incentivos que estão vindo, uma série de reformas que se estão planejando, e o governo vai ter que fazer isso, porque senão o Brasil vai voltar com um cenário lastimável. A hora que a gente poder voltar, e por mais que não vai ser como antes, vai reaquecer muito o mercado brasileiro. Talvez demore 1, 2 anos, mas eu acho que num curto espaço de tempo, pós essa reabertura, esse processo de reabertura, vai voltar um aquecimento muito grande. Por quê? Existe uma demanda reprimida enorme. As pessoas precisam comprar, as pessoas precisam gastar, as pessoas precisam viver. Nós não paramos de viver, o mundo continuou. Pessoas precisam trocar de carro, pessoas precisam investir em novas casas. Então, eu acho que sim, vamos ter dificuldade, mas se a pessoa estiver preparada e disposta a enfrentar desafios, uma boa habilidade comportamental e capacidade técnica para aquilo que ele decidiu fazer, eu acho que esses são os aspectos que vai levar uma empresa a pensar nele. O que não dá mais, eu acho que não vai ter mais espaço, para profissionais que querem fazer pinga-pinga de empresa, profissionais que não querem criar raízes e profissionais que querem sentar a bunda na cadeira e só programar. Eu acho que isso não vai ter mais tanto espaço. Vai ter que ter um profissional um pouco mais polivalente, vamos pôr. Legal, Bruno. André, fala para mim, então, que dica que você daria, né, aos alunos, né, que querem ingressar no mercado de trabalho, né, porque eu creio que hoje a competitividade vai ser até maior, né, porque ele tem um número maior de pessoas em desemprego com experiências, né, e algum desses alunos que você está lá, não sei se é a maioria, não tem essa experiência profissional. E que dica que você daria a eles? Olha, vamos falar já do momento. Primeira coisa, estamos passando por uma certa dificuldade aí em questão social. Você está em casa, parado. Não aproveita para estudar. Por pouco que você vê, você já vai estar saindo na frente dos seus amigos. Para a hora que isso voltar, você já está muitos passos na frente. Nós temos cursos bons hoje, que hoje tem que ser online, que pode te ajudar muito. Não só na questão da matéria dada para você, mas em outras matérias. Aproveita esse tempo. Em vez de ficar reclamando, eu não vou ficar em casa reclamando, para de reclamar. Em vez de ficar reclamando, corre atrás, filho. A TI falta mão de obra. Quando que você escutou isso no Brasil? Mas não é 2, 3, é muita. Corre atrás, você tem condições, você tem tempo, você está em casa, não está fazendo, não posso falar praticamente nada, mas poucas coisas. Dá, se reinventa, corre atrás que você consegue. A hora que essa pandemia vai acabar, uma hora vai acabar. Você já vai estar muito mais na frente do que aquele um que só ficou em casa assistindo séries. Então, temos como fazer isso. O Bruno falou, sentar na cadeira e só programar, esse profissional não é mais procurado, não. Ele precisa do profissional que ele sabe. Isso aí, essa fase já passou há muito tempo. Só saber programar já não é mais o primeiro item da contratação de um profissional de TI na parte de desenvolvimento. Que você mesmo falou, Isaías, 3 programadores que quase não falamos de programação. Porque nós já sabemos que isso é o básico. Você não tem nem que falar que você sabe isso aí. Isso aí já se pressupõe saber. Como é que você sabe? Como é que é a vida de uma empresa? Quais são os processos administrativos dentro da empresa? Como é que são relacionados? Quais são as pessoas em cada processo que são adequadas para aquele processo? Qual o comportamento delas? Isso aí tem que ser trabalhado. O aluno tem que buscar isso aí. Não é só aluno, não. Vamos para a parte empresarial.
O empresário que não está tirando de tudo que é ruim na vida, sempre tem algo bom para se tirar. Sua empresa parou de vender, desculpa. Isso aí aconteceu no mundo inteiro. Você não foi o único da situação. O que você pode tirar de bom nisso? O que dá para perceber que você pode melhorar para a hora que acabar essa pandemia, você vai sair na frente dos seus concorrentes, porque muitos não vão estar fazendo. Então, vamos tirar algo bom de algo ruim. Eu sempre eu costumo falar para meus alunos. Muita gente fala assim, o copo está meio vazio. Não, ele está meio cheio. É diferente a história. Ele está meio cheio. Você tem meio copo para matar sua sede. Então, não é fácil para ninguém, mas ficar chorando em casa não vai ajudar nem aluno e nem empresário. Vamos correr atrás. Legal, André. Eu acho que até completando, né, a Adelaide até fez um comentário aqui, que vai muito na visão mesmo, né, que eu acho que a gente precisa estar pronto para uma retomada rápida, né, e agressiva do mercado também, porque todos vão, bem dizer, estar buscando esse potinho de ouro, né, e a gente não vai, assim, eu acho que a tolerância a gente não vai ter mais para profissionais que é 50%, aquele profissional que não rende o que é esperado, ainda mais pelo fato da gente saber que pode ter mais, né, pela convivência e algo assim, né. Só deixa eu terminar Só para fechar um pode ponto falar. aí, Vai lá. Europa, Estados Unidos estão falando em retração de 8%, 10% do PIB. Nós, no Brasil, nos últimos anos, a gente já teve encolhimento no PIB de cerca de acima de 2 dígitos. Então, nós já estamos no fundo do poço. A retomada nossa vai ser muito mais rápida do que a Europa, do que o próprio Estados Unidos. Uhum. Isso não é eu que estou falando, é qualquer economista que você vai olhar e a própria projeção de recuperação pós-pandemia. Se a gente não tiver preparado para isso, os empresários não estiverem preparados, eles vão sofrer mais do que agora, porque vão ter demanda, vão ter vendas, não vão ter profissionais para contratar e nem produtos para entregar. Então, a gente tem que estar preparado. Sim, até aproveitando esse gancho, né, eu vou até fazer um comentário, não citando empresas, mas empresas, assim, de pequeno porte, até comércio, né, a dificuldade no dia dos namorados, por exemplo, até para pedir uma flor, assim, não tinha a estrutura, né, a gente pega alguns restaurantes, vou abrir delivery, daí um WhatsApp, não consegue responder, demora 20 minutos para responder, entendeu? Então, acontece um pouco disso também. Vem que é uma retomada rápida, a hora que tem aceitação, às vezes assim, não planejou, não fez nada, e de repente acaba até perdendo a oportunidade, né? De repente a oportunidade do que não fez a semana fazer um dia e algo assim. Enquanto outros que se prepararam, deram conta e foram e deram sequência, né? Então, pode falar. Eu comentei isso num outro canal, que eu participei de uma live, a McKinsey, que é uma grande empresa de consultoria das antigas aí, o André conhece, ela falou, e ela fez um estudo muito interessante, que até pouco tempo atrás no Brasil a gente tinha muito a fidelização de uma marca, e lá fora já não era assim. Nessa pandemia gerou um fenômeno no Brasil que é muito interessante, que é, não estou preso mais a uma marca, não peço mais a comida daquele restaurante só porque é da meu amigo, porque talvez aquele restaurante está fechado, ele não quis inovar como serviço. Então, eu acho que o que você está falando é a mais pura verdade. O cara não entregou a comida, ou o cara entregou a comida fria, ou o cara simplesmente falou, eu faço a comida, mas você vem buscar. Então, hoje, o produto orientado ao serviço é fundamental. O que eu acho que não vai mudar pós-pandemia, eu não quero mais ter que ir na cervejaria buscar meu grau de cerveja. Eu quero comprar meu grau de cerveja e o cara traz aqui na minha casa. Por quê? Porque, cara, eu quero ficar na minha casa tranquilo, comendo churrasco enquanto ele traz minha cerveja. Esse é o conceito do produto orientado ao serviço, é a comodidade. Então, por isso que no Brasil agora já está, nossa, iFood, aí não sei o quê. Cara, lá fora já era assim. O conceito de você cada vez mais ter um produto, é o conceito de você ter um serviço muito bom que traz para você um produto, mas o que vale é o serviço. Legal. André, você quer comentar alguma coisa aí? Quer acrescentar? É apenas acrescentar.
Produto orientado de serviço, o Bruno falou, matou em cima isso daí. E você falou, legal você não citar assim, mas eu passei pelo mesmo problema que você passou no Dia dos Namorados. Eu pedi um determinado produto aqui em Leme, pelo WhatsApp. Meia hora não tinha me respondido. Peguei meu carro, fui lá, comprei, cheguei aqui em casa e ainda não tinha respondido o meu WhatsApp. Isso é lógico que em Leme, porque a distância é menor. Mas esse empresário, que se estiver vendo a live vai saber do que eu estou falando de você, e não estou falando, quer dizer, estou criticando construtivamente. Você precisa se preparar para melhorar a tua empresa. Você vai vender mais. Agora, se você não quiser vender mais, não precisa nem me escutar. Né? Legal. Deixa eu só colocar alguns comentários aqui que a gente teve na live, né? Bastante gente falando conosco. Tá, o Herbert deu boa noite. A Silvia Barbato, ela fala, nós temos dificuldade, né? O Afonso, ele fala momento sabático. A Renata, né? Ela fala, boa questão da disponibilidade, como se mostrar disponível as coisas mesmo, né? As pessoas que se dispõem verdadeiramente a aprender, conhecer, conversar, entender e contribuir realmente se destacam. O Lucas Araújo, ele fala, realmente, né? TI falta mão de obra. Entendeu? Mas também falta interesse por falta dos alunos e não aproveitam o que os professores têm para oferecer. Né? Daí a Silvia ela fala, Lucas, essa parte mais grave, a falta de interesse dos alunos. Né? Daí o Afonso ele fala, eu vejo oportunidade, uma análise 360, e a Renata fala, às vezes se interessam, mas a hora que você precisa de um esforço, ou percebe que tem um caminho a percorrer de experiência, acaba desistindo. Tá? O André, eu ia até concluir, mas você enxerga, às vezes, um pouco da falta desse interesse do aluno, entendeu? Ele, como o Bruno comentou, foi só aluno, né? Agora eu vou falar, não tem jeito, viu, Bruno? Não, é verdade. Você enxerga que antes o interesse era muito maior do que hoje? Eu falo assim, ó, mudou, as pessoas mudaram, as gerações mudaram, não são iguais, são diferentes. Algumas positivamente, algumas negativamente, num aspecto assim, num aspecto não tão assim, mas mudou sim. Em termos de desenvolvedor, cara, eu entrei na escola técnica em 1990. É um material que chama a atenção deles. Uhum. O André, tem mais um aqui ainda que falou, ó, o Lucas aqui falou que também foi seu aluno. Olá, retornamos. O André, retornamos aí com a nossa live, né? Termina aí, completa o raciocínio que você estava falando, né, dos alunos, né? Que de repente parece que eles... Isso, vai lá, termina aí. Então, nós, do nosso lado, na parte pedagógica, a gente passa para o aluno e mostra o futuro que ele pode ter. Mas é assim, são pessoas. Alguns que a gente acha que nunca vai ser, vai ser.
E alguns que a gente aposta em ser, não vai ser. Nós temos alunos muito interessados e temos alunos que não têm tanto interesse. É que o percentual vem mudando, vem alterando. E a gente fica assim até chateado que a área de TI, pessoal que está vendo a live, tem muito emprego em TI, em vários segmentos. Mas não depende da minha pessoa, não depende do Bruno como empresário, depende de você que está aí. É você que vai fazer essa diferença. Aproveita essa pandemia, estuda, corre atrás. Vocês vão ver como vai mudar. Eu tenho alunos aí que, nossa, às vezes a gente chama para palestrar na escola técnica para a gente, eles falam, professor, não tem condições, estou trabalhando demais, estou longe, estou fora do país. Um amigão nosso, Fabrício Beltrán, né, Bruno? Que a gente nem vê mais. De vez em quando ele está no Brasil, ele passa na escola técnica para mostrar para a gente e passar para a gente o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, olha, eu estou passando para vocês algo para vocês. Nós precisamos trabalhar para a gente ter uma estrutura familiar, para a gente ter uma casa bem estruturada, para ter uma vida estruturada, mas isso depende de vocês. Eu tento trabalhar. Aí o interesse vai do outro lado. Legal. Antes de eu despedir de vocês, né, falar que o Édipo, né, falou que foi aluno do André e teve o prazer de trabalhar com o Bruno, mandou um abraço para vocês, parabéns pela live, né, um ótimo papo. O Lucas também falou que foi aluno do Andrezão e a Silvia até comentou, Andrezão é velho, ele deu para metade da cidade. Um abraço a todos. Abraço, Silvia. Não, é experiente. Quando o cara é bom, é isso mesmo. Todo mundo quer ele para ser aluno dele, viu? Graças a Deus. Mas aí é o meu retorno, viu, Isaías? Aí é o meu retorno. Hoje, o Bruno foi meu aluno. Hoje, um empresário de sucesso, o sócio dele também é aluno meu, também de sucesso, e os funcionários deles, alunos meus, e tendo sucesso. Então, não é tirar nota na minha disciplina que você vai ter sucesso. É tendo esse emprego que você vai mostrar para mim que o que eu ensinei deu certo. Aí é que está a maior nota que eu posso te dar. Não tenha dúvida. Legal. Ô, Bruno, sorte que o André não é comercial, que se ele pedisse uma comissão para os alunos que vira tudo empresário, ele não ia precisar mais nem dar aula, né? Não, é verdade. Mas você sabe que essa galera, essa velha guarda da escola técnica aí, fazem parte da história de muita gente. E eu acho que todos têm eles como referência do ensino e tudo mais. Eu aprendi muito mais na escola técnica do que na faculdade. E, óbvio, depois eu saí da área de TI, da área técnica, né? A área de TI não se resolve. A verdade é que a área de TI não é só programação, né? A área de TI é muito vasta. Eu, por exemplo, eu cheguei em um dado momento da minha carreira e eu tinha certeza que eu era um programador ruim. Então eu não fui para a área de programação, eu não conseguiria ser. Só que como na área que eu atuo hoje, e na área de análise, estruturação, eu sou muito bom. Então você às vezes tem que fazer esse pensamento crítico também. Eu não vou insistir numa área de tecnologia que eu não consigo atuar. Meu sócio é o contrário, meu sócio é um cara, um dos melhores e talvez uma das pessoas mais capazes que eu já conheci, tecnicamente falando. Então, o que o André fala a área de TI é muito grande e tem muita vaga. E não necessariamente são vagas para desenvolvimento. A nossa formação original, que eu com ele adoro, na lista de sistemas, cara, é gato raro hoje, cara. Hoje, o analista de sistema bom tem emprego garantido e ganhando melhor e mais que programador. É muito difícil você ter um cara que estrutura, um cara que consiga fazer isso. Só que, qual o grande problema? Todo mundo acha que o foco está só no desenvolvimento e só na infraestrutura. Não. A área de TI tem diversos setores. Tem muito emprego e você não precisa ser programador. Você tem que ter conhecimento e você tem que buscar ela. Essa é a grande verdade. Legal. Pessoal, eu vou encerrar aqui antes de pedir, né? Eu vou estar falando para vocês um pouquinho da ASHE, né?
A vantagem da ASH, qual que é? Que você mesmo, sem sair de casa, você vai, preenche o seu perfil lá, social, profissional e comportamental, e deixa que a gente envie os currículos para todas as empresas, tá? Vale ressaltar também que temos vagas lá da DevCoffee que estão na plataforma, é só você se cadastrar, você se candidata, né? E até diante da pandemia, vale lembrar a todos, né, que para candidatos a plataforma é totalmente gratuita. Você preenche tudo gratuitamente, você candidata a qualquer vaga que esteja na plataforma. Todas as vagas são reais, que estão lá, são empresas, algumas não mencionam o nome, porque é confidencial, às vezes é substituição, algo assim, e outras que não, que estão em crescimento, estão reforçando o time, ou de repente estão estão colocando diante de algum colaborador que saiu, daí ela já divulga, né? Então, se você que está aí não tem o cadastro, se cadastre, tá? Ela totalmente gratuita, tá? E deixa que a gente faz depois o restante do trabalho para vocês, tá? E agora, voltando, gostaria de agradecer, né, ao Bruno, e o André, né? Vamos lá primeiro o André, né? André, ó, parabéns, tá? Porque é assim, não só o bate-papo, assim, não conheço você pessoalmente, não somos amigos, mas muita gente já falou de você e assim, o quanto você é querido, né? O quanto as pessoas gostam de você por tudo que você ensina para eles, né? A pessoa que você é. Parabéns e muito obrigado por estar nessa live com a gente, tá? Se você quiser falar alguma coisa. Não, obrigado a vocês da ASH dar essa oportunidade. No momento desse, as pessoas podem falar assim, é fácil se comunicar. Eu preciso de todos os canais possíveis. Então, você abriu mais um canal para outras pessoas ouvirem, tanto o Bruno como empresário, eu na área educacional, e você como empresário também, fazendo essa união. E até porque não tem aí algum empresário que pode pensar diferente, começar a pensar diferente por causa dessa nossa discussão. E outras pessoas que podem correr atrás da área de TI, lógico que dá tempo. Dá tempo para todo mundo, você faz seu tempo. O Bruno falou, olha, tempo é escasso. Então, aproveite o máximo dele possível. Então, eu estou aqui. Quando você quiser fazer de novo, é só avisar, Isaías, sem problema nenhum. Estamos aqui, sem problema. O assunto que você quiser é da área de TI, é a área que a gente mais domina, eu acho que é mais fácil a gente falar. Mas se tiver alguma outra coisa aí, a parte de administração, algumas áreas você pode contar comigo também. O Bruno é contábil e financeiro, viu? Ele começou com a gente no comecinho lá. O moleque começou muito cedo na área de contabilidade, foi para a área financeira. Ele destrói nessa área aí também, tá? E se você quiser uma área mais técnica, aí você não precisa nem me chamar, só chama o Murilo. Murilo, aí sim. Murilo é sacanagem. Eu falo moleque, mas são tudo velho já também, né? Mas moleque... Porque... Sim, já estamos na meia idade já. Olha lá. Mas eu ainda moleque, que quando eles começaram com isso, temos 15 anos. Agora estamos mais velhinhos. Mas muito obrigado, viu, Isaías? Obrigado mesmo essa oportunidade que você está dando a mim, ao empresário Bruno, de expor toda a realidade dele, da empresa dele, da convivência dele. E a parte da escola técnica, que sem dúvida é a melhor escola técnica da nossa cidade e da região. Quem pode dizer isso melhor do que eu são os próprios empresários que vêm atrás da gente, e agora pode ir atrás, a ASH pode ter a plataforma para meus alunos poder colocar os seus currículos lá, e aí eles irem buscar essa mão de obra que nós temos dentro da nossa região. Muito obrigado, Zé. Beleza, André, valeu. Bruno, agradeço também de coração, né? A gente que vem, esses tempos a gente sempre conversou, reuniões, plataforma, DevCoffee, apresentação e outras coisas mais, né? Parabéns também por tudo que você conquistou. Vale também falar do Murilo, né? Ele não está presente nessa live aqui, mas eu vejo uma pessoa muito importante, assim, uma inteligência, um raciocínio, assim, fora do comum, tá? A pessoa tem uma visão, assim, muito boa, e é legal porque sempre quando eu vou lá, a gente tem reuniões, a gente conversa, eu vejo o quanto vocês dois se completam, né?
Entendeu? Então é bem legal. E agradeço aí por ter participado, aceitado o convite. Eu sei que a agenda assim, é punk sua também, Curitiba, Leme, reuniões, São Paulo e outras coisas a mais. Mas aí, eu que agradeço a oportunidade, como o André falou. Eu acho que esse trabalho que você está. Eu diria que é uma ação social que você está fazendo, porque você está levando a oportunidade para pessoas procurarem emprego. E numa situação, num momento que não é fácil, no momento que tem muito desemprego, no momento que as pessoas vão precisar se recolocar. Então, acho que esse trabalho que você está fazendo das lives, você, Adelaide, é fantástico. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto da ASHE. Agradeço pelos comentários. E, sim, eu te diria que, como empresa, poder ter sucesso em questão de sociedade, em questão de longevidade, é fundamental que os sócios se completam. Sócios iguais provavelmente não conseguirão tocar um negócio em conjunto. Quando você tem sócios que são diferentes e com capacidades e habilidades diferentes, é fundamental para que isso perdure um tempo. Então, eu agradeço muito você, agradeço a todo mundo que ouviu. Estamos à disposição, precisando da gente, que a gente contribuir, que a gente puder fazer, que a gente puder divulgar. Eu tive uma experiência muito grande mesmo na área financeira, na área de gestão. Trabalhei em empresas de grande porte, liderei times com mais de 2.000 pessoas. E o que eu puder contribuir, conte comigo. Hoje estou numa empresa muito menor, que é a minha empresa, mas que tem um desafio, talvez. Hoje o desafio que eu tenho na DevCoff, na própria BDF MHT com o Murilo, é maior do que o desafio quando eu trabalhei em grandes corporações. Porque, primeiro, pelo momento, e segundo, porque você tem que fazer render pessoas que são jovens e que muitas vezes você está formando ela para o mercado. Então, acho que esse é o grande desafio. Agradeço e boa noite para todo mundo. Legal. Apenas concluindo também, o Bruno comentou, né, que a gente deu gratuidade na plataforma, né? Na segunda-feira a gente vai ter um treinamento online e gratuito também, etiqueta no processo seletivo, tá? Ele será realizado às 19 horas, no dia 29/6, segunda-feira. Se você tiver interesse, no nosso Facebook, preencha o formulário e você será inscrito, tá? Ele vai ser feito pela Adelaide, tá? Que ela é especialista em RH e sócio fundadora da ASHE Vagas, tá? E agradeço a todos que participaram, não só os dois, né? Muitos comentários, creio que são pessoas muito queridas também, de ambos, né? E muito obrigado. Sexta-feira temos outra live também e aguardo vocês e compareçam. Obrigado, até mais. Boa noite. Boa noite. Cansado de entregar ou receber centenas de currículos? De analisar ou virar mais um papel em meio a tantos outros? Fazer entrevistas com as mesmas perguntas e respostas e mesmo assim não obter resultados? Conheça a ASHE. Automatize a busca de profissionais para sua empresa ou ache seu emprego de maneira prática. A ASHE é um buscador online inteligente que conecta pessoas e empresas por afinidades técnicas e comportamentais, cruzando seus interesses e trabalhando 24 horas para buscar um match profissional. Tudo isso com rapidez, segurança e facilidade. Assim, você também economiza tempo e dinheiro. Ache o que você procura. ASHE, seu match profissional.